Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Vamos lá, vamos começar. Hoje é o dia do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17. Vamos lá? Vamos começar. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar este dia. Foi o dia que o Senhor fez, por isso eu vou me alegrar nele. Comanda Espírito Santo, comanda o nosso devocional, comanda esse momento, comanda o nosso dia. Nos guie com a tua boa mão, Senhor. Em nome de Jesus, amém. João 17. Jesus ora por si mesmo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus ora pelos seus discípulos. Eu revelei o teu nome àquele que o mundo me deste. Eles eram teus e tu deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem de tudo o que me destes vem de ti, porque eu transmiti as palavras que me destes e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, tudo o que tu tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-me em teu nome, o nome que me destes, para que seja um assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-nos na verdade da tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles me santifico, para que também sejam santificados pela verdade. Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, dele a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu nele e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Pai, quero que me destes e que seja comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me destes porque amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E eles sabem que tu me enviastes.
Eu os fiz conhecer o teu nome, continuarei a fazê-los a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Uau! Aqui nesse texto nós temos 3 orações. João 17 começa com Jesus orando por si. E ele falou: chegou a minha hora, glorifica a mim mesmo, glorifica o teu filho, para eles verem que o Senhor que me enviou para a terra. Então ele ora pelo propósito dele. Esses dias me perguntaram o que é propósito. A verdadeira oração por si é aquela que é peticionada e clamada ao céu pelo seu verdadeiro propósito. O propósito de nós seres humanos é ter uma família, filhos, a mulher o marido a esposa, servir, amar. Então a gente pode orar pelo nosso propósito. Se a gente observar, Jesus aqui orava. Ele orava por si, pelo seu próprio propósito. Existe uma chave que religa o céu e existe um botão que desliga o inferno na nossa vida. E ela se chama oração. Há quanto tempo você não ora pelo seu propósito? Todas as vezes que a gente observa Jesus, a gente observa ele orando. Ele vai para um cantinho, quando ele quer se conectar com Deus, ele ora. Ele era um homem que não passava muito tempo sem orar. Quantas vezes a gente vê aqui nas escrituras ele clamando a Deus, e ele era o próprio Deus. A forma de conectar o mundo espiritual é a oração. O inimigo da nossa alma, ele quer que a gente não ore. E quando a gente ore, a gente fique fazendo tudo que Deus não quer. A gente faz orações egoístas, orações que só visem a nossa própria carne, sendo que a oração que funciona é a oração acerca do nosso propósito. Nós podemos, sim, como Ana, orar sobre a nossa dor. Não tem problema. Mas a gente precisa de entender qual é a sistemática da oração. Mesmo contexto, no mesmo capítulo, no mesmo tempo, no mesmo espaço, na mesma hora. Jesus ora pelo seu propósito e Jesus ora pelos seus. E então ele começa a orar pelos seus discípulos. E aí ele fala: Pai, eu revelei o teu nome, aquele que o mundo me destes. E eles creram em ti e creram em mim. Agora eles sabem que tudo que eu tenho, ele vem de ti. E eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Ele ora por uma proteção específica por aqueles que são deles. Ele ora pelos seus discípulos. Você pode sim orar pelos seus, pedindo a Deus uma proteção específica. Ele ora para que eles tenham um ID. Ele ora para que o mundo os conheça e veja que eles são os que estão do lado da verdade. Santifica-os na verdade da tua palavra, porque ela é verdadeira. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu vou enviar eles. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A palavra de Deus diz que sem santidade é impossível ver a Deus. Quando Jesus orava, ele se apresentava de uma forma santa diante de Deus. Às vezes a gente está tão entregue às nossas concupiscências, tão distraído com as coisas desse mundo, tão alheio às nossas circunstâncias, tão perdido diante do maligno, rodando em ciclos, sem conseguir sair do lugar, que a gente não sabe nem como orar.
A oração que funciona, a oração que fala sobre o seu propósito, sobre as suas circunstâncias, sobre os seus e sobre o mundo. Por fim, ele termina o texto orando sobre todos os crentes. Outras traduções falam orando sobre todos os povos, todas as nações. E então ele ora para que nós possamos conhecer a verdade. A verdade que é dele, a verdade que é intrínseca a ele. Então, hoje, se eu e você estamos aqui conversando sobre Cristo, foi porque ele orou por nós. A oração transpassa barreiras, ela ultrapassa a linha do tempo. A oração ela é capaz de ir aonde você não vai. A oração ela é capaz de alcançar portas que você não alcançaria. Ela ultrapassa barreiras. Ela vai além. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E eles sabem que o Senhor me enviou. Eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tem por mim estejam neles e eu neles. Jesus disse que não ia desistir, até que o amor que estava nele nos alcançasse. Jesus cumpriu a missão dele. Jesus cumpriu o propósito dele. Toda a oração dele gira em torno do propósito. A minha pergunta para você é: a minha oração e a sua oração gira em torno do nosso propósito ou gira em torno do nosso egoísmo? Todo mundo tem um propósito. Dentro do reino, cada pessoa é uma parte. Tem um que é boca, tem outro que é o cérebro, tem outro que é uma mão. Quando a gente for ler o livro de Romanos, a gente vai entender muito bem sobre isso. Tem o outro que é a perna, tem outro que é o pé. Quem é você no reino? As nossas orações precisam girar em torno de contribuir com o reino. As pessoas me perguntam assim: eu posso orar para o marido voltar para dentro de casa? Eu falo, gente, como é que você vai manipular o coração de uma pessoa? Você pode orar por você, pelo seu propósito, para que você se santifique. Porque a missão de alcançar qualquer coração não é sua, é de Deus. Você não pode mandar no coração de outra pessoa. Você pode pedir para Deus livrar ele, guardar, libertar. Não para Deus fazer o que eu quero, o que você quer. Ah, eu posso orar para, sei lá, Deus matar tal pessoa. Meu Deus, então você é tipo o Espírito Santo. Você é tipo a quarta pessoa da Trindade. Me avisa, Santa Anja do Senhor, aquela que Deus ora, que você ora para Deus matar a fulaninha e pronto, Deus vai realizar o desejo do seu coração como se ele fosse o gênio da lâmpada mágica. Essa oração não funciona. Essa oração não existe. Mas você pode orar para que Deus abra as portas de emprego, para que você coloque comida dentro de casa, porque alimentar você e a sua família é um propósito de Deus na terra. A gente só precisa tomar cuidado para que as nossas orações não sejam vã repetição. Polly, como fazemos para descobrir o nosso propósito? É possível ter certeza de que o meu propósito é especificamente esse? Claro. Claro que tem. Olha só, eu até coloquei, acho que semana passada aqui, uma pregação do pastor da minha igreja. Eu acredito que seja vivendo uma vida com propósito. Ele fala que o nosso propósito, a gente tem vários propósitos físicos, psíquicos, emocionais e espirituais. E a gente pode e devemos orar e nos disciplinar acerca do nosso propósito. O propósito, ele tem a ver com a nossa atitude, com o que a gente faz e com as nossas circunstâncias. A gente precisa de entender
Para que a gente veio aqui na Terra? Por quê? Vamos lá, Jesus. Por que Jesus veio aqui na Terra? Essa palavra que eu falei, eu acredito que seja viver numa vida com propósito. IBFT Online, Pastor Keison Veloso, Keison com K. Keison. E eu fico pensando, por que a gente não entende logo qual é o nosso propósito para que a gente possa focar nisso? Porque o inimigo da nossa alma, ele quer realmente confundir a gente. Qual era o propósito de Jesus? Vir na Terra, fazer com que o mundo conhecesse o amor de Deus, apresentar os conceitos e o padrão de Deus na Terra, morrer pelos nossos pecados, tirar a chave do domínio da mão de Satanás, que ele era o dono, né, das nossas circunstâncias, e entregar na minha vida, na sua vida, e reinar em glória, e mostrar para o povo que dá para ir para o céu. Pronto. Ele é assim, ainda contar que ele vai voltar para resgatar quem tá aqui. Enfim, mais ou menos isso. Claro que tem outros. Então, a gente precisa de saber para que a gente foi criado. A gente precisa voltar lá no Jardim do Éden, né? O homem foi criado para governar as circunstâncias dele. E a mulher foi criada para estar debaixo de uma missão. Aí eu te falo, é obrigatório casar? Obrigatório não é. E se você não casar? A Bíblia diz que a mulher solteira tem que cuidar das coisas do Senhor. Isso é um propósito. Lá no livro de Coríntios diz que a mulher solteira, a viúva e a divorciada, ela tem que cuidar das coisas do Senhor. Então esse é o propósito da gente. O que eu estou fazendo aqui é cuidando das coisas do Senhor. Quando eu cuido das meninas do meu discipulado, eu estou cuidando das coisas do Senhor. Quando eu sirvo na igreja, eu estou cuidando das coisas do Senhor. Quando eu ajudo aqui na minha família, eu estou cuidando das coisas do Senhor. Quando eu estou com os meus amigos ajudando e contribuindo também. Quando eu estou no meu trabalho, fazendo o meu melhor, eu estou cuidando das coisas do Senhor. Porque nós precisamos de ser resposta. O que precisa direcionar a vida de uma pessoa é ser resposta. Então, se no meu trabalho eu não for resposta para o outro, meu trabalho é em vão. Porque se o meu trabalho for só dinheiro, é adoração a um Deus, o Deus Mamon. O Deus do dinheiro é Deus Mamon. Ah, tô aqui só pelo dinheiro, tô aqui só para ganhar o meu. Então tá difícil. Porque o propósito de uma pessoa de Deus, como eu e você, precisa ser trabalhar para contribuir com a vida de alguém. Ontem, eu acho que ela vai assistir essa mensagem, ela assiste mais tarde. Eu liguei para uma cliente, os meus clientes, o processo é deles. Eu atendo, eu sou eles. Eu falo para eles, olha, eu sou você no processo. Então, você precisa saber de tudo o que acontece no processo. Os meus clientes recebem cada andamento, cada situação. Eles sabem tudo do processo deles. Aqui comigo não tem verdade velada, nem nada escondido. Isso não funciona comigo. É o grande diferencial do meu trabalho. E ontem saiu uma decisão que ia mudar a vida de uma cliente minha e era uma decisão no meio do caminho, sabe? E eu precisava que ela ficasse calada. Era uma decisão bem difícil, eu precisava que ela ficasse... Ela ganhou, mas é porque primeiro vem a sentença e depois vem o trânsito e julgado. Não dá para recorrer depois do trânsito e julgado, então eu precisava que ela ficasse calada. Fiquei sabendo da sentença, eu liguei para ela começou a chorar. Falei para ela, limpa a lágrima, ninguém que tá do teu lado pode perceber que a sua sentença saiu. Sua situação é delicada. A gente não pode deixar que ninguém saiba que você já ganhou. Pronto. Ela falou assim, uau. Quando eu desliguei o telefone, eu falei assim para minha irmã, Isa, hoje nós somos resposta.
E é isso que é o propósito. Se o meu trabalho não servir para ser qualquer tipo de resposta na vida de alguém, não é trabalho. É o quê? Vou aqui trabalhar e ganhar meu dinheiro. Então, a gente precisa de entender que Jesus é simples e as nossas circunstâncias também precisam ser simples. A pessoa que te contrata assim, ou CLT, ou se você for autônomo como eu, né? Ou se você for um servidor, enfim. Se você tiver um comércio, onde pisar que esteja o seu labor, um dos propósitos de um cristão é ser resposta. Se você não estiver trabalhando para ser resposta, aí tá errado. Se o seu trabalho for dentro de casa, porque eu trabalho fora e dentro, né? Na verdade, agora só home office aqui, né? Por conta da que a gente não pode sair. Mas se o seu trabalho dentro de casa não for resposta para os seus, ontem minha avó tinha um exame para fazer, tava minha avó correndo igual uma maluca para um lado, minha mãe para o outro. E eu tinha um monte de prazo para responder. Eu fui lá rapidinho, calado, fiz um monte de coisa. Aí minha mãe depois falou: Nossa, graças a Deus, se você não tivesse aqui, não ia dar tempo da gente arrumar a casa para poder ir pro hospital. Eu falei: Não, não se preocupa não, vai lá. Graças a Deus. E aí elas pegaram meu carro e foram, porque ontem eu não saía tarde. E teve uma hora que minha mãe falou assim: Ai, que bom que tá seu carro aqui. Tudo é lá, que bom que tá aqui. Então, se a tua vida não servir para ser um propósito, o seu propósito, às vezes a gente quer algo tão grande, tão enorme, tão lá na frente, e o nosso propósito é aqui dentro de casa. Eu sempre quero trazer e puxar vocês, porque Deus te plantou nesse lugar aí. Ai, Poliana, aqui todo mundo é horrível. Deixa eu te contar, todo mundo é horrível aqui, ninguém presta, ninguém presta. Ah, tá. Se você tá aí, é porque você precisa ser resposta de Deus aonde você está. As pessoas precisam de ver qual é o teu propósito. E o teu propósito é manifestar a glória de Deus. Ele falou aqui sobre o propósito dos discípulos. Se você é discípulo de Cristo, o teu propósito é espalhar o evangelho a toda criatura. Ser um cristão, um exemplo de cristão. Ser aquele que as pessoas olham e têm vergonha de falar determinada situação. As pessoas precisam ter vergonha. Às vezes, quando as pessoas falam algumas coisas perto de mim, eu fico pensando, eu falo assim, uai, mas como é que você tem coragem de falar isso comigo? As pessoas têm que olhar para você e falar assim, nossa, como é que eu tenho coragem de falar isso para fulana, para Poliana? Eles não podem falar. Os teus amigos têm que trocar o assunto quando tá perto de você. Isso não é ruim, isso é bom. Você não tem que saber de tudo. Eles têm que ter assuntos com você, só aqueles que eles teriam com Deus. Senão você não cumpriu o seu propósito. Então, o seu propósito primeiro é ser resposta de Deus na terra, no seu trabalho, seja dentro de casa, seja fora de casa. Por isso que eu falo para vocês, a virtude da ordem, ela precisa estar dentro de nós. Se você não buscar a virtude da ordem, depois eu vou fazer um devocional só sobre as virtudes. É algo assim que a gente precisa batalhar. Um dos princípios e uma das virtudes que a gente precisa tatuar na nossa testa é a virtude da ordem. Sem a ordem, ela é basilar para muitos outros princípios. Sem a virtude da ordem, a gente não consegue seguir. Se você não começa a arrumar seu quarto, como é que você quer pregar o evangelho? Se você não consegue deixar as tuas gavetas no lugar, como é que você quer alcançar a criatura? Como é que você quer ser resposta no seu trabalho? Então, o princípio basilar da nossa existência precisa de ser a virtude da ordem. Primeira coisa, Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela virtude da ordem na minha vida. Eu sei que ela é meu propósito. Um cristão não pode não ter ordem. Isso é sério, isso é pesado. E a virtude da ordem começa arrumando a tua gaveta e as tuas coisas. Porque se você não conseguir arrumar a tua gaveta, como é que você vai ser organizada diante da tua vida civil? Não vai.
A vida cristã fala muito sobre disciplina. Um dos nossos propósitos é termos disciplina. E é sério. A gente precisa ter a disciplina como estilo de vida. Disciplina, ordem, paz, amor. Esse é um dos princípios principais da nossa vida. Faça tudo com amor. Tudo que você for fazer, faça com amor, faça com disciplina, faça com ordem, faça com presença. Faça olhando no olho das pessoas. Muitas, mas muitas pessoas, elas se assustam comigo. Não existe a menor possibilidade de eu conversar com você e não olhar no fundo do seu olho, com esse olho desse tamanho que eu tenho. Sim. As pessoas hoje não olham no olho. Eu olho. Sempre eu vou olhar no olho das pessoas. Então a gente precisa de entender e de saber que o nosso propósito é servir o reino aqui na terra. Servir o reino com ordem, com decência, espalhando o evangelho, servindo uns aos outros com amor. Às vezes a gente acha, nossa, o meu propósito é ser uma grande pregadora. Nada. Não é. Mas nunca foi. Mas nem vai ser e nunca. Esse não é um propósito. O propósito aqui é cuidar das nossas circunstâncias. É olhar para dentro de casa. Eu sempre vou falar da família, porque o grande projeto de Deus para a humanidade é a nossa família. Deus começou a história do mundo com uma família. O que é que ele fala? Adão, Eva, Caim, Abel. Não rolou aqui, né? De Caim e Abel. Então vem para Sete. O Sete foi o filho de Adão e Eva que fez a humanidade crescer, prosperar e avançar. Adão, Eva e Sete. Pronto, começou o mundo. Então, nosso principal propósito é a nossa família. O nosso propósito secundário é o nosso ofício. Outra parte do nosso propósito é cuidar do nosso corpo, para que assim a gente tenha saúde e vida para cuidar dos nossos e levar o evangelho a toda criatura. Então a gente pode sim orar pelo nosso corpo, não para eu ter um corpo fitness, sarado, perfeita, maravilhoso, para ser a Miss Poliana 2021. Isso não faz sentido para Deus, mas Deus quer sim que você tenha um corpo saudável, para que assim você tenha função cognitiva para cuidar dos seus e cuidar do evangelho. Presta atenção, o quantos propósitos eu já falei aqui. Como que eu vou pregar o evangelho se eu não tiver voz? Se eu não tiver bem, se eu não tiver saudável? É nítido a diferença dos vídeos de quando eu tava com Covid para hoje. É nítida a diferença de quando eu tava em recuperação inicial do meu rosto para hoje. Você precisa de saúde. Deus não quer que... Olha que eu tô quase 30 minutos falando com vocês tranquilamente. Se eu tivesse sentado e minha barriga tivesse tão grande a ponto de eu não conseguir nem respirar para falar com vocês. E se é um propósito de Deus que o meu corpo seja um corpo saudável, eu preciso saber que o verdadeiro e grande propósito de Deus para a humanidade é eu cuidar dos meus. Sabe o que é mais extraordinário do mundo? Mais extraordinário. Não é o tanto que eu ganho, não é o fato de eu ser advogada. Não é. É o fato de eu poder servir os meus. A coisa mais extraordinária do mundo é o homem comum, com a sua mulher comum e os teus filhos comum. Chesterton falava isso e ele estava coberto de razão. Isso é extraordinário. Isso é a coisa mais importante do mundo. Se você está cuidando dos seus, você está cumprindo a sua missão.
A missão mais honrosa que uma mulher pode ter nessa vida é cuidar de dentro de casa. Às vezes a gente quer, sei lá, ganhar o mundo, ganhar dinheiro, sabe? Ah, mas é porque todo mundo ganha dinheiro. Ah, mas se eu não tiver o meu marido pode me abandonar. Isso não pode ser um pensamento de uma mulher casada. Uma mulher casada, se ela sempre fazer o bem para quem está por perto, se uma mulher casada cuidar do seu marido como Jesus manda, se uma mulher casada entregar-se aos seus filhos como a palavra manda, para que ela precisa de trabalhar fora? Porque eu vejo que muitas mulheres têm uma insatisfação enorme porque elas são só dona de casa e dependente do seu marido. Se o casamento for algo bom, qual a necessidade que você tem? Você já é protegida por algo que o seu marido te entrega todos os dias. O que é dele é seu. É isso que a gente precisa de ter a consciência. A primeira separação que a gente faz no dinheiro do marido é a gente mesmo. Não, porque esse dinheiro é dele, eu preciso fazer o meu. Não, você não precisa fazer o seu. Se você cumprir o seu propósito, você nem precisa fazer o seu. Porque o que é dele é seu, o papel de prover é dele. O seu é de contribuir. O verdadeiro provedor do lar é o marido. O seu é de contribuir com a gestão da casa. Eu tenho uma amiga minha que ela ganha muito dinheiro. Não, ela ganha muito dinheiro. Ela era empregada doméstica, ela já foi babá, ela já foi atendente de balcão de padaria. Não, só assim, emprego muito, muito, muito simples. E hoje ela é uma servidora pública top de Brasília. Ela tem um salário que poucos têm, pouquíssimos. Existem meses que eu ganho igual ela, mas a maioria dos meses não. E olha que eu sou advogada. E ela ainda faz umas horas extra aí que no tipo de trabalho dela dá pra fazer. Aí que o salário da bicha fica enorme, enorme. Mais do que eu e você possamos imaginar. Uma bênção do Senhor. E eu virei pra ela um dia e falei assim. Inclusive, nesse dia tem até um texto aqui sobre isso, sobre o que é principal e secundário. Eu virei pra ela e falei assim, se o teu marido, porque a probabilidade que o seu marido ganhe menos que você é alta. Se você não arrumar um marido no seu emprego, no seu trabalho, a probabilidade que ele ganhe menos é alta, porque o que você ganha não é todo mundo que ganha. Eu mesmo. Eu não é todos os meses que eu ganho o que você ganha. Não é. Porque ela ganha muito dinheiro. E aí ela virou pra mim e falou assim, mas eu falei, peraí, se você começar a ficar com divisão dentro de casa, o que do meu dinheiro é meu, o que é seu, a gente vê o que faz, ou se você não mudar hoje sua mente sobre a questão de um egoísmo, você não vai ficar casada. Não vai. Porque nós somos a parte que contribui, não a parte principal na gestão do lar financeira. Você pode muito bem ganhar mais do que seu marido, que provavelmente até eu vou ganhar. Mas você precisa de entender o valor da entrega, o valor da verdade. Você precisa de entender que por mais que você ganhe mais, a provisão não é sua. Deus te agraciou com a bondade de você ser uma mulher altamente próspera, mas isso não é para você. Isso é para contribuir. Você não provê, isso é contribuição. Ela ficou pensando, ela passou mais de um mês pensando. Não troque o que é principal por secundário. Talvez, e o sonho da vida dela é se casar. Ela já tá chegando aos 40. Falei pra ela, talvez Deus ainda não te entregou o seu marido. Porque se você casar hoje, a primeira coisa que você vai querer fazer é dividir conta. E dividir conta com alguém que ganha o que você ganha é uma sacanagem.
Ah, mas eu vou pagar tudo? Eu falei, não, não vai pagar tudo. O dinheiro precisa de ser um só. O teu Deus não pode ser o teu dinheiro. Se você vai começar uma vida com alguém, esse dinheiro é da gestão do lar, não seu. Esse dinheiro é para contribuição e crescimento da família, não seu. Muitos casamentos, olha que eu faço isso há 11 anos. Muitos casamentos se acabam porque o meu é meu, o seu é seu, a gente se encontra aqui no meio para dividir umas contas. Isso nunca funcionou. Ah, mas eu conheço fulana, ciclana que funciona na sua cara. Porque quando fecha a porta, não funciona. Eu sei porque o que eu faço de consultoria por conta disso não tá no gibi. O primeiro e grande problema de um casamento não começa na cama, começa no bolso. Então a minha missão aqui hoje, é verdade, gente, é te falar que se você ganha essa dinheirama toda, olha, só de hora extra, gente, tem mês que ela ganha mais de 5 mil reais, gente. 5 mil reais só de hora extra. Hora extra, vocês têm noção do que é isso? É muito dinheiro. Muita gente aqui não ganha isso. Só de hora extra. Fora o salário. Remuneração, né? E parabéns, ela estudou muito para isso. E ela é uma excelente servidora pública. Ela ama o trabalho dela, mas ela precisa de saber que ali é só para cumprir um propósito. E ela precisa de se desprender dessas coisas. A gente não pode ter isso, principalmente a mulher. Se a mulher tem uma seguidora aqui, a Amanda, minha amiga, o marido dela tem uma empresa e ela contribui com a empresa. Então eles têm uma loja de tecidos e ela vai com ele comprar o tecido. Ela vai fazer a entrega do tecido. Ela limpa o banheiro, limpa a casa. Que coisa melhor do que isso? Ela contribui com o business dele. Precisa de mais nada. Tem necessidade de mais nada. Ou coisa boa é você ter quem te prover. Se o casamento tá fazendo o que tem que ser feito, pronto. Então vem cá, eu vou ganhar muito mais que o meu marido e o meu vai ser meu, eu encontro aqui com ele para pagar umas contas, esse casamento vai acabar. Mas vai acabar na hora. Na hora, vale muito mais a pena a mulher, né, estar com ele, contribuindo pro crescimento dele, seja lavando a roupa pro trabalho, seja servindo dentro de casa. É porque às vezes a gente quer muito fora de casa e se esquece que o que importa é o dentro de casa. O grande e verdadeiro propósito da gente é contribuir dentro de casa. Eu sempre vou falar isso. Ó, é uma situação difícil. Depois que passei a ganhar mais do que o meu marido, tem uma seguidora falando aqui, as coisas ficaram ruins dentro de casa. Sabe por que ficaram ruins? Porque você cometeu o erro que eu tô falando. O seu ficou seu. Isso não existe. O papel da mulher é contribuir, não é prover. Eu posso ganhar 100 mil reais por mês e o meu marido 3. Ainda assim, existe um papel, um propósito, que é contribuir. Mesmo assim, as mulheres de Brasília são as mulheres que mais ganham no país. Eu fui fazer um concurso e eu precisei estudar toda a economia nacional. Primeiro, as mulheres de Brasília, segundo, as mulheres de São Paulo, terceiro do Sul, quarto do Rio. Essas são as mulheres que mais ganham. É muito difícil um homem ganhar mais do que eu. O dia que eu fiz isso, eu fiz esse estudo tem uns 2, 3 anos. Começou a mudar muita coisa dentro de mim. A Aline vai ser uma delegada? Não vai ser tão fácil um homem ganhar igual a ela. Ah, mas o dinheiro, aqui ó, vamos encontrar no meio para dividir umas dívidas, isso não vai funcionar. Nunca funcionou. Por isso que a gente tem muitos divórcios.
Então, o nosso verdadeiro propósito, e a gente tem que orar todos os dias pelo nosso propósito, é de fato ser aquela mulher que a gente precisa ser. Eu e você, o homem que está me assistindo aqui também, ainda que você ganhe um salário mínimo, o seu papel é de prover. Prover a gestão administrativa e financeira de dentro de casa. Poliana, meu marido não sabe. Então, seu papel como uma mulher sabe bater seus 2 joelhos no chão e pedir a Deus uma estratégia para ele ser o provedor. Independente, dinheiro é dinheiro, provisão é provisão. O seu papel não é de provedora. O seu papel é de auxiliadora. Ainda que esse dinheiro seja você que esteja levando para dentro de casa. Talvez Deus colocou você para ganhar muito dinheiro porque ele sabia que o seu marido não tinha essa capacidade de conseguir tanto dinheiro quanto você, mas a provisão é dele. É dele. Existe um segredo guardado nisso. Então, o nosso propósito é estar sempre nos voltando para nossa casa, virtude da ordem, paz e amor. Mulher solteira cuide das coisas do Senhor, a mulher casada cuide de como agradar o seu marido. Em serviço, amor e paz. O problema é que às vezes a gente ganha 20 mil e o cara ganha 3. E ainda quer se achar dentro de casa, né? E a gente acha que o dinheiro que a gente ganha é poderoso demais para não deixar que ele seja o provedor. Eu vejo isso se repetir há 10 anos. E por fim, Jesus ora pelo mundo, para que eu e você o conhecêssemos. Então a gente precisa orar para que todos conheçam a Jesus, que sejam através da nossa vida ou não. Nós precisamos de nos render a propósito de Deus para a gente, para que a gente sim se entregue a Jesus e que os outros se entreguem a Jesus por conta da nossa vida. Porque o mundo não conhece a Cristo, mas eles nos conhecem. Antes eu tomava muita frente de tudo, aprendi a recuar um pouco. Você pode tomar a frente total no seu joelho. No seu joelho. Total. Quem convenceu é o Espírito Santo. Feche seus olhos e vamos orar. Porque esse assunto é super grande. Se a gente continuar aqui, vai dar uns 60 minutos e a gente tá ainda falando sobre propósito. Depois a gente vai separar um dia específico para isso, tá bom? Feche seus olhos e vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nos realinha a tua vontade. Este mundo nos ofereceu e nos ensinou tantas coisas nefastas que nós acabamos nos perdendo no meio do caminho. Ô papai, nós sabemos qual é o nosso verdadeiro propósito, porque ele vem de ti. Mas o inimigo da nossa alma nos confundiu e nos enganou. Ele fez com que a gente achasse e acreditasse que o nosso propósito estaria nas coisas deste mundo. Lei do engano, Senhor. Nos perdoe por cada decisão que tomamos errada, por cada frente que tomamos que não colocamos no nosso lugar. Nos perdoe, Senhor, por todas as vezes em que nós negligenciamos o nosso propósito. Nos perdoe. Do fundo do nosso coração, nós queremos hoje voltar a estar nos teus átrios, que é um lugar de proteção, carinho e cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos. Um beijo. Deus te abençoe. Não se esqueça que você assiste esse devocional de novo, se precisar. A gente não pode esquecer que o grande fracasso da nossa vida é a gente não fazer o que Cristo nos convidou a fazer. Nós fomos criados com um objetivo. E o objetivo está claro desde o Jardim do Éden. O nosso propósito é a nossa família. Aqueles que não querem ter uma família já estão fugindo do propósito. Aqueles que não querem contribuir com a sua família de base
já estão fugindo do propósito. Não tem como você ter direção na sua vida se você não contribuir com os de casa. Eu tenho 34 anos, esse ano eu vou fazer 35 anos. Se eu não fosse uma pessoa entregue à minha família de base, ficasse esperando eu me casar, até hoje eu não estava cumprindo o meu propósito. Quando eu me casar, aí sim eu terei outra família para cumprir o meu propósito ali. Porque enquanto eu estiver aqui, o meu propósito está aqui. Quando eu me casar, o meu propósito estará com o meu marido e os meus filhos. Só a última palavra. A palavra de Deus diz. Agora eu não sei se é Timóteo ou Tessalonicenses 14, 20 e pouco. Dizendo que a salvação da mulher vem pela maternidade. A entrega para os filhos. Não coloque os teus filhos em segundo plano. A sua salvação vem dali também. Deus está contando com você para formar outras pessoas. Pessoas que vieram de dentro de você. Não negligencie a sua maternidade. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.